da IASP. E hoje eu sou o atual presidente de um desses braços, né, que é o Pain, Mind and Movement, né, ou seja, que associa dor, mente e movimento. A maior parte dos são fisioterapeutas, psicólogos, né, isso aí é o maior número de profissionais. É interessante, Camila, deixar o convite, né, porque qualquer pessoa pode se associar à IASP, qualquer pessoa pode se associar ao SIG, e, assim, de cara, você tem uma série de benefícios. Né? Um benefício, por exemplo, é você ter acesso aos artigos da revista mais importante sobre dor do mundo, que é a PEN. Você tem acesso ao webinário, você tem acesso a uma área específica que eles filmaram todas as palestras dos congressos anteriores, eles colocam isso disponível. Então, fui para, sei lá, não fui para Boston, ou então eu fui para Boston e estava numa outra sala e perdi uma outra palestra, eu posso assistir depois, entendeu? Então, existe uma série de benefícios em se tornar membro da IASP. E é legal fazer essa propaganda, porque em termos de custo-benefício, né, a IASP custa $50 por ano. Então, é muito mais barato ótimo preço, que muitas vezes qualquer associação nacional, né? E além disso, você tem aí você paga por mais $20 se você quiser fazer parte de algum Special Interest Group, né? Então, assim, eu me interesso em dor musculoesquelética, tipo a Josimar, ela é do SIG da dor musculoesquelética. Aí mais $20 para o SIG de dor musculoesquelética ou para o Pain Mind Movement. Então, assim, o legal é que você vai estar dentro da maior associação de estudo para dor e junto com pessoas que estudam dor ou falam da sua área, né? E esses SIGs, eles fazem sempre eventos pré-congresso. O Congresso Internacional de Dor esse ano, que seria em Amsterdã agora em agosto, ele foi adiado para junho do ano que vem. E a gente faz evento pré-congresso. Então, assim, a gente vai ter um dia inteiro lá do Pain, Mind and Movement, cheio de atividades, só daquele grupo. Né? Então, é só se você tem desconto. Enfim. E tem um Special Interesting Group para neurologic patients, dor crônica e paciente neurológico? Tem de dor neuropática. De dor neuropática eu tenho certeza que tem. Palestra até para esse SIG em 2013, alguma coisa assim lá no Canadá. E esse SIG, inclusive, é um SIG super grande que faz o SIG de dor neuropática e o SIG de pediatria, eles são super grandes a ponto de, entre um congresso e outro, né, porque a IASP faz de 2 em 2 anos. Aqui no meio, esses SIGs organizam um congresso só deles. Né? Então, o pediatria fez um congresso de 3 dias enorme, o neuropático um congresso de dor neuropática enorme, entendeu? Então, vale muito a pena você se associar esses benefícios que você tem, só de ter acesso à revista PEN, né? Já, com certeza. E poder se atualizar e fazer networking, novos contatos. De fato, eu acho que é uma coisa que tem que estar na agenda profissional, cada um ao seu tempo, conforme suas condições financeiras, mas eu acho que tem que ser uma meta dos profissionais, de alguma forma se vincular pelo menos uma sociedade internacional, aquela que seja talvez mais relacionada com a sua atuação, mas acho que deve estar na mente, sim, nos planos, pelo menos de quem está no início da carreira, não tem ainda muito dinheiro, mas deve ter isso em mente, com certeza. E quem já está na estrada, quem tem condições, eu acho que tem que... Mesmo que não possa ir aos congressos, né? Porque poder bancar os congressos são outros 500, mas pelo menos para estar por dentro, né? Assiste na plataforma depois que tiver gravado, sabe? Pois sem dúvida. Assim, essa posição, apesar de ser assim, um grande trabalho, né? Eu estou no ano de organização de congresso, enfim. Mas é muito legal porque... isso mostra, Camilo, o quanto o que a gente faz de pesquisa no Brasil e quantos pesquisadores do Brasil eles conseguem se destacar lá fora. A gente tem, infelizmente, uma tendência a valorizar tudo que vem de fora e não conhecer quem são os pesquisadores daqui do Brasil, daquelas áreas. Assim, para
para ver como isso foi importante, esse reconhecimento foi importante, eu fui o primeiro da América Latina, né, a assumir esse cargo de presidente desse SIG, né? Porque uma era da África do Sul, o outro tinha sido da América, né? Então, é muito legal você ver esse reconhecimento, né, de você estar dentro da IASP e das pessoas olharem para você. Ano passado eu participei da campanha que vinculou para esse ano, né, que esse ano a IASP tem uma campanha de prevenção de dor, né? E eu escrevi um capítulo sobre atividade física como prevenção de dor. Então, assim, poder participar e ser chamado para fazer esse tipo de estratégia, né, ou de mesmo dentro da política do estudo de dor, isso mostra o quanto o brasileiro, né, o Brasil tem pesquisadores de altíssimo, né, e que muitas vezes a gente, né, não dá valor. A gente é capaz de, né, você dar uma palestra, né, num super congresso brasileiro de alguma coisa, e se tiver um gringo com nome diferente falando inglês na sala do lado, a sala do lado vai estar vazia e a sua vai ter meia dúzia de pessoas. Então, a gente tem uma tendência a não reconhecer, né, e achar que o que vem de fora, né? Mas é legal ter E é esses... legal a gente divulgar isso e a gente numa live aqui com 230 pessoas aí, para que a gente também reconheça quem são as referências na área de dor, né, aqui no Brasil, e também possa consumir a informação dessas pessoas. Porque a gente estava conversando uma vez e os gringos, às vezes, nos conhecem mais e leem mais os nossos papers do que propriamente os nossos colegas brasileiros, né? Que às vezes não têm acesso, não sabem que a gente está produzindo, não tem o hábito de se atualizar com literatura em inglês. Então, é um caminho de duas vias, né? É a gente se fazendo enxergar lá fora e podendo criar um espaço para mostrar o nosso país, para mostrar a qualidade do que a gente está produzindo, mas é também o inverso, a gente também poder mostrar aqui para os nossos colegas que o que a gente faz tem valor e que a gente tem valor, inclusive, também lá fora. Então, que de uma certa forma o próprio brasileiro precisa encorajar, incentivar e valorizar, né, o produto interno, né? Que essas iniciativas, né, você fazendo live, Ana Maria fazendo live, né, eu comecei, sei lá, eu fiz umas 3 lives na vida porque eu não sabia nem como é que era o ao vivo do Instagram, eu não sabia, né? E eu fiquei assim no dia, como é que aperta, onde é que é esse ao vivo, como é que faz esse negócio? Então, assim, eu acho importante porque essas lives, de alguma maneira, elas aproximam, né, nós que somos pesquisadores, estamos dentro da universidade, parece que a gente está trancado ali, cercado nos muros da universidade, isso aproxima a gente tanto da população em geral, quanto dos profissionais clínicos que querem interagir e muitas vezes não conseguem interagir, né? Então, acho que as redes facilitaram isso. Facilitaram. A gente está, de uma certa forma, eu acho, também traduzindo conhecimento e Sim. transformando numa linguagem, acho que mais simples, e em português, para quem às vezes não tem condição de interpretar o inglês, né? Então, eu acho que tem um super valor, realmente. Felipe, sabe minha primeira dúvida? Eu tô saindo do script, tá bom? Mas por que dor? Porque dor não porque dor nunca foi endereçado assim para quem gosta da neuro? Porque nunca foi uma temática desenvolvida, por exemplo, ou porque é pouco, tá bom? Não vou falar nunca porque tem já iniciativas pontuais aproximando o tema dor da neuro, mas por que os fisioterapeutas da neurofuncional não reconhecem exatamente dor como um conteúdo próprio deles e delegam isso para a musculoesquelética? Qual que é o problema aí? Eu acho que essa pergunta era para eu fazer para você, né? Mas tudo bem. Podemos discutir essa, podemos. Eu acho o seguinte, o que eu entendo é que houve sempre uma preocupação muito grande na área neuromuscular de uma maneira geral, né? Em recuperação das incapacidades relacionadas às disfunções do movimento de uma maneira geral, né? Disfunções motoras, disfunções de equilíbrio, né? E pouco, né, se importava em relação à dor no sentido tipo, pô, mas ele tem uma alteração motora tão importante no membro superior e no membro inferior, né, que a dor era o de menos, né? Quando, na verdade, muitas vezes, aquela dor era o que mais incapacitava
o paciente, né? Isso, Camila, não é uma exclusividade da neuro, né? Se você pensar também, pediatria, né? Quem trabalha com pediatria pode entender também que é muito difícil avaliar dor em criança, né? E que existem poucos instrumentos para se avaliar dor em criança. Muitas vezes não se pergunta sobre dor para a criança, né? Não consegue entender, não se sabe como tratar, não se sabe como abordar uma criança com dor, né? Então, eu acho que tanto a neuro quanto a pediatria, né? E se a gente for até levar mesmo, né, pacientes que estão no CTI, né, a preocupação para a dor é muito mais do médico do que do fisioterapeuta. Então, existem algumas áreas em que a dor acaba ficando meio de lado, porque parece haver coisas mais importantes para se olhar, né? Quando, na verdade, aquela dor ali pode estar trazendo uma série de incapacidades para o paciente, né? Você imagina, um paciente hemiplégico que tem um ombro doloroso, ele não vai ter função motora porque ele tem um ombro doloroso. Então, o que acabou restando para essas áreas é muito mais você dar um enfoque do que teoricamente é mais importante, deixar a dor um pouco de lado. Mas isso talvez, Camila, não tenha sido nem culpa de profissional, sabe? É diferente quando a gente fala de ortopedia. Por quê? Porque quando é que o paciente vai num fisioterapeuta especialista em ortopedia? Quando ele está com dor em algum lugar. Entendeu? Então, dor na lombar, eu estou com dor na cervical. Então, a queixa principal é dor, né? Enquanto você vai um paciente neurológico, muitas vezes ele tem dor, mas aquilo ali não atrapalha tanto a vida dele. Está muito mais preocupado porque ele não mexe o braço, ele tem vergonha. Paciente, por exemplo, com lesão de plexo, tem vergonha do braço. Então, você tem coisas que para o paciente parecem mais importantes. Você tem também um déficit que vem desde a graduação, né? Talvez, se você lembrar, né? Na graduação, nas áreas específicas, né? Nas disciplinas de neuro, né? Nas disciplinas respiratórias, nas de pediatria, ninguém falava de dor. Né? A dor era falada na ortopedia, né? Então, isso faz com que a prática profissional também, né, não dê tanta importância. Né? E é engraçado porque a dor em criança ela começou também a aparecer há pouco tempo, né? Ou seja, as pessoas começaram a se interessar, a estudar fatores psicossociais, a influência da família, como isso poderia interagir para a criança há pouco tempo. Então, assim, as pesquisas são muito recentes. A gente quase não tem instrumento traduzido e validado aqui para o Brasil. A Thier, pesquisadora da Unicid, ela está fazendo várias traduções de instrumentos, porque ela quer fazer a pesquisa, mas não tem instrumento. Né? Então, ela está nesse processo de fazer validação. Então, assim, isso vem muito do processo de formação, né, que, de uma maneira geral, é muito ruim para a dor. Então, acho que é meio isso, sabe? Eu acho que, então, a gente tendo essa oportunidade de começar essa troca, eu acho que isso promove alguns passos, algumas frentes. Eu acho que a primeira delas, e que já está sendo feita, tem vários professores já com essa iniciativa. Vou citar alguns, porque são alguns que eu tenho contato e que eu já fiz live. Tipo o Arthur Padão, tipo a Josi, tipo a Ana Maria, que tem colocado dor como um tema relevante em outras populações que não da musculoesquelética. Então, assim, uma vertente é o ensino. O ensino precisa se remodular, se tornar mais contemporâneo, para que os professores se capacitem ou para interagir e trocar, porque eu não preciso ser fera na dor. Eu só preciso saber que isso tem que ser contemplado na minha disciplina na neuro. Se eu exatamente vou estudar e me preparar para ministrar esse conteúdo, ou se eu vou trabalhar com algum outro professor que possa dar esse subsídio na minha disciplina, o que é super viável também, não tem como a gente ser fera em tudo, né? Eu só tenho que dar essa visão para quem eu estou formando, para os meus alunos. Então, isso é uma questão. A outra questão é a questão dos profissionais que precisam, então, entender, aqueles que já se formaram faz um tempão, que precisam entender que eu não posso me satisfazer com aquilo que eu recebi na faculdade e que eu preciso continuar
me atualizando das melhores formas possíveis para buscar esses conhecimentos que estão faltando para complementar minha forma de olhar o paciente neurológico, e como eu vou fazer isso ser importante para os pacientes e para os familiares neurológicos, porque de fato isso que você colocou é uma realidade. Várias vezes os pacientes neurológicos colocam assim para a gente, Felipe: não, dói meu ombro, mas tudo bem, pode fazer, porque o que importa é que eu quero que ele volte a se mexer, eu quero que esse braço fique igual a esse. Então, Uhum. não tem problema que tá doendo. Tá doendo quanto de 0 a 10? 8, mas não tem problema, entende? Porque ele Uhum. acha que, inclusive, ele tem que sentir dor para ele melhorar. Então, a Sim. compreensão sobre dor também dos pacientes neurológicos e da importância sobre dor, quem tem que fazer isso somos nós como profissionais, né? Então eu acho que esse cenário tende a mudar daqui os próximos, sei lá, 5 anos, 10 anos, com essas mudanças, né, em todas essas direções. Mas é legal a gente salientar isso, né? É. E assim, existem algumas pesquisas que isso acaba abrindo um leque de pesquisa para a área de neuro, né? Por exemplo, a gente tem várias. Vou citar educação em dor, né? A maior parte dos trabalhos de educação em dor são pacientes com dor lombar, pacientes com dor musculoesquelética de uma maneira geral, né? Com condições ortopédicas. Uhum. Mas, por exemplo, a gente não tem ensaio clínico com educação em dor para criança, né? A gente tem um ensaio clínico com uma qualidade metodológica bem ruim para educação em dor e idoso. Né? Então, quando a gente começa a olhar as populações, sabe, a gente vê que estão faltando algumas intervenções ainda a serem testadas, né? E que a gente não sabe realmente o efeito. É muito legal isso que você está falando em relação a neuro, especificamente, porque lá no Instituto Federal, todas as disciplinas que são específicas, elas têm, por exemplo, eu sou professor de uma disciplina chamada Fisioterapia Neuromusculoesquelética 4. Nessa disciplina, o conteúdo maior é ortopedia, mas ela tem alguns conteúdos de neuro. Né? E todas essas disciplinas específicas, né, neuromusculoesqueléticas, elas são divididas com o professor de neuro, mas é dividida com o professor ao mesmo tempo. Isso é demais. Uhum. Eu trabalho com a professora Fernanda Guimarães, né, que é fantástica, que sabe muito sobre ortopedia, que sabe muito sobre neuro, e a gente consegue, né, quando eu estou dando aula, né, e discutindo alguma coisa, ela consegue intervir e falar assim, não, mas o paciente neurológico ele tem essa característica, a gente faria assim, entende? Então, eu consigo mostrar para eles, né, o entrelace entre a ortopedia e a neuro, né, com dois professores, um especialista em ortopedia e outro especialista em neuro. Então, eu acho que Esse essa conceito de troca dividir a disciplina não é bem dividir, é compartilhar. Porque eu dividia a disciplina, eu dava as minhas aulas, o outro dava as aulas dele, eu não precisava estar na aula dele, nem ele estar na minha aula. Isso é dividir. Na verdade, isso que você está falando é compartilhar. É como é que eu posso aprender com você e você pode compartilhar comigo o que você tem e vice-versa, né? E os alunos precisam perceber isso, porque isso desmistifica um pouco para o estudante de que o professor sabe tudo. E de que ele vai dar conta de todo o conteúdo daquela disciplina. Porque não vai, né? E sai bem da caixinha de ortopedia, da caixinha de neuro, da caixinha de respiratória, né? Isso é bastante. Sem dúvida. Felipe, conta pra gente como que a dor é processada, é percebida, como que é a percepção da dor? Para a gente poder falar das alterações corticais, né, cerebrais que acontecem diante da dor. Então, assim, primeiro a gente precisa pensar, eu gosto de começar pela definição de dor, pelo iniciozinho da definição de dor. Né? Para colocar algumas definições, apesar de ser uma definição que possivelmente vai mudar, é uma definição ainda que a IASP mantém. Né? No ano passado ela fez uma consulta pública sobre possibilidades de nova definição, mas isso ainda não saiu. A definição atual, que é a definição de 1994, ela começa dizendo o seguinte: a dor é uma experiência sensorial e emocional. Ela começa com essas palavras. E aí, o que a gente traz nessa definição? Primeiro, o conceito de experiência.
Então, se a dor é uma experiência, a dor não pode ser vista em nenhum momento como estímulo. Né? A dor ela precisa ser entendida com um caráter de subjetividade, ou seja, com um caráter de experiência. Né? É muito simples isso. Né? Vou dar um exemplo aqui que a gente vai conseguir entender tranquilamente. Alguém recomenda um restaurante para você, a pessoa fala, o restaurante é maravilhoso, e você vai, você acha péssimo. Né? Então, assim, a sua experiência para aquele restaurante foi péssima, sabe lá por quê. Né? Pode ser que no dia, você foi no dia dos namorados, estava lotado, não tinha mesa, você esperou 3 horas, fria, né? E num dia mais calmo, talvez sua experiência fosse diferente. Então, a ideia de que dor é uma experiência, ela já traz uma ideia de subjetividade. E experiência significa, eu estou usando tudo que eu tenho de processamento, desde pensamentos futuros, desde memória, desde todos os conceitos que eu tenho, para dar significado à dor. Tá? Experiência significa isso. Então, é uma experiência sensorial e emocional. Sensorial significa qualquer estímulo sensorial. Tá? Então, quantas vezes a gente está vendo um filme e, de repente, acontece uma cena, né, aquela cena bem sangrenta, que na hora ele fala, caramba, doeu até em mim. Né? Por quê? Foi um estímulo visual. E, de fato, quando a gente observa imagens que são aversivas ao ponto de me causar dano, eu tenho um processamento cerebral muito semelhante a como se eu estivesse sentindo dor. Eu não estou sentindo dor, mas eu tenho um processamento muito semelhante, como se eu estivesse sentindo dor. Então, assim, tem alguns experimentos que mostravam foto, tipo, uma foto a pessoa estava cortando a laranja certinho, na outra pessoa parecia que ia cortar o dedo. Uma foto mostrava uma porta aberta e a outra pessoa batendo com o dedinho na porta. Então, quando fazia essa apresentação das imagens com ressonância funcional, as áreas que acediam eram áreas muito parecidas com áreas que processam a dor. Então, a gente tem que entender que dor ela não é uma experiência somente provocada por nocepção. Então, ela é uma experiência sensorial. Se é sensorial, ela traz informação visual, auditiva e qualquer informação sensorial que a gente tem. Né? Beleza. Então, uma experiência emocional, sensorial e emocional desagradável. Não dá para a gente separar dor de emoção. Né? E existe uma confusão muito grande, porque o conceito de emoção não é facilmente entendido pela maior parte das pessoas. Hoje a minha linha de pesquisa ela é voltada para dor, emoção, cognição e comportamento. Então eu estudo principalmente emoção relacionada